Agradecemos a Jesus a oportunidade de servir, porque para que a gente possa servir, a gente tem que ter aquela coragem que Jesus nos manda, vai e pregue e faça. É lógico que ninguém vai modificar o mundo, porque nós não temos poder para isso. Mas nós podemos fazer a nossa parte. Nós podemos encaminhar ao necessitado, em primeiro lugar, o nosso amor, a nossa paciência de trocar uma ideia, de bater um papo, de pedir a misericórdia do Pai para todos eles e abençoar, porque isso é que faz falta no mundo, porque ultimamente nós estamos muito sem amor no mundo. Nós começamos a ter que plantar o amor, porque está muito sumido. Então, se a gente observar, a gente vai ter aquela ideia que Jesus falou: os operários estão poucos, porque a seara é muito grande. Então a terra está aí para que a gente possa trabalhar nela. E hoje, parafraseando aquilo que o Senhor estava dizendo aqui, todo Emmanuel, sempre quando diz para nós, ele dá aquela ideia de que a gente deve ser mais humilde, aceitar mais opiniões, aceitar mais equilíbrio e pedir mais força. A luta é muito grande. Então nós trouxemos hoje para a gente estudar justamente as energias, como trabalhar essas energias. Trabalhando a energia, fluidos, água. Por isso, a água fluidificada, ela nos traz o benefício que muita gente fica questionando. Mas não questione, porque cientistas que não são ligados a áreas espirituais de área nenhuma constataram o poder da água. Esta figura tão simbólica que mostra uma pessoa através dos chakras energéticos que todos temos, que são a parte mais fluídica que o ser humano tem, e o que vai sobrar desse corpo perecível, que nós chamamos de perispírito, é o que vai passar para o plano espiritual. Carregado de quê? Carregado de todas as energias, boas ou ruins, que nós adquirimos aqui. Portanto, como Emmanuel sempre diz, tenham cuidado com os bons e maus pensamentos. Qual na balança que você está dando mais valor? Qual a energia dentro do seu lar que você está fazendo fluir? Dentro do seu lar, quando você vai beber um copo de água, qual o pensamento que você tem? Porque a água da nossa casa é fluídica também. A água do rio também é. A água do mar também é. Uma vez o Chico foi fazer uma palestra no Rio de Janeiro e saiu para passear à noite com aquelas pessoas que faziam o possível de fazer alguma coisa por ele. E o Divaldo estava junto. E de repente ele parou e começou a olhar naquela escuridão. Todo mundo parou e ficou perguntando para ele: o que você está olhando? Ele disse: se vocês pudessem observar os espíritos da água, o trabalho que eles estão fazendo, vocês ficariam maravilhados. E então passou uma senhora e foi até a areia e ali se ajoelhou
E o Chico chorou e disse para ela, para todo mundo que estava com ele, não posso dizer a quantidade de beleza que os Espíritos captaram dessa oração para ajudar todos aqueles que frequentaram a praia nesse dia. Então, gente, nunca subestime o poder que você tem dentro de você, o seu coração. Diz o ditado muito certo, que nós damos só aquilo que temos. Então vamos procurar bem. Vamos adquirir força. Vamos adquirir energia boa para poder doar àquele que chega perto de nós. Muitas pessoas nos procuram sem até nem saber o que nós vamos doar. Recebam as pessoas com um sorriso, com um abraço fraterno, com um Deus te abençoe. As bênçãos estão muito sumidas do nosso mundo. O povo esqueceu de pedir bênção. Os filhos hoje não pedem bênção aos pais, não pedem bênção aos tios, aos avós, não lembram de abençoar os pequeninos que chegam perto de nós. Esquece das bênçãos. Então é necessário que a gente entenda, que observe aqui, ó, a doação que esse médium está fornecendo àquela pessoa que procurou. Isso funciona porque o corpo humano tem 70% de água. Não se esqueçam disso. A água é a maior bênção que a Terra recebeu. Quando nós vamos agora passar, e eu pedi ao Zé Roberto para conseguir um vídeo desse cientista que fez um trabalho com a água. É um trabalho científico. E nós estamos trazendo para mostrar como a fluidificação funciona. Porque a fluidificação funciona com a imposição das mãos, funciona com o pensamento, funciona com o pedido à distância, porque o pensamento não conhece distância. Nós podemos orar aqui pelos que desencarnaram, pelo amigo ou amiga que está morando no Japão, na Austrália, sei lá onde. E podemos orar por aqueles que estão dentro da nossa casa, por aqueles que estão perto de nós. O pensamento não conhece distância. Então, este cientista pegou uma molécula de água e colocou essa molécula de água sob estresse. Observe como ele é os benfeitores mesmo que nos intuem, tanto cientistas, como estudantes, como pensadores, como pessoas boas, como pessoas cuidadosas, como pessoas interessadas. Não importa. O importante é que acontece com os benfeitores intuindo a gente, porque nós recebemos a intuição e como temos livre-arbítrio, fazemos o que quiser. E começamos agora a entender mais que quando a consciência aperta a nossa mente para que nós possamos fazer alguma coisa, faça, não deixe de fazer, porque a intuição é uma coisa muito importante. Então,
cientista colocou uma molécula de água sobre o amor e a admiração. Linda água maravilhosa, amorosa, linda, sobre amor. E depois ele fotografou a água antes e depois da gente amar a água, desejar o amor à água. E saiu essa molécula. Aí ele colocou uma música de Beethoven na água sem a música e na água com música. Saiu essa molécula. Então, ele colocou uma lua nascente na floresta, sob canto de pássaros, o barulhinho da água correndo. Ele pegou aquela água e fotografou. Olha a diferença. Cada uma tem uma diferença. Então, ele colocou a água e duas pessoas brigando numa sala e uma ameaçando a outra de morte. E deu essa molécula. Observem como a água modifica a respeito de cada coisa que está acontecendo. Então, o som da voz do nosso pobre irmão Adolf Hitler. Olha que coisa horrível. Pior do que a ameaça de morte. A molécula da água. Então, ele pegou a molécula e tirou água poluída, bastante poluída, e deu essa molécula, escura, obscura, suja, quase não tem frutificação nenhuma. Então, os cristais da água que nós temos na nossa casa devem ser sempre abençoados. Eu não sei se os homens daqui costumam colocar água nos filtros das nossas residências. Na minha casa, todo mundo, quando vê que a água está acabando, se encarrega de colocar, porque a água tem que estar sempre dentro de casa, com bastante fluidez. Abençoe a água que você está colocando lá. Porque aquele que for fazer uso dela já vai ser abençoado. Já vai ser abençoado. E então, este japonês, Dr. Emoto, então ele coloca a água exposta à energia do som de Bach, a música clássica. Então é aquela maravilha abençoada. Observem como a molécula da água fica sobre o som do rock. Aquilo acaba com os ouvidos da gente. Acaba com os ouvidos da gente. Até a água sente. Imaginem vocês como o ser humano atrapalha os benfeitores até na água. O ser humano não cuida daquilo que é dele. Quantas pessoas a gente vê passando de carro, tomando cerveja, joga lata pela janela. Está comendo pipoca, joga um saquinho. Está comendo uma
ser humano, a menor molécula, tem a molécula de Deus, porque tem vida. E se tem vida, está ligado a Deus. E nós esquecemos disso. E às vezes maltratamos uma árvore. Passa por uma árvore e arranca uma folha. Você gostaria que passasse por você e te arrancasse um macho de cabelo? Te beliscasse? Muita gente ri quando um médico consciente te dá o conselho de caminhar descalço na terra ou na grama para você melhorar as suas energias, melhorar dores de coluna, melhorar energeticamente as dores de cabeça, melhorar as dores estomacais. Um médico consciente falaria isso para você. Caminhe, porque o ser humano perdeu contato com a terra. Porque o calçado de hoje em dia, a maioria é tênis, e tênis tem solado de borracha. E corta a influenciação que nós temos com a terra. A nossa primeira mãe. Se a mãe terra é a nossa primeira mãe, a água é a fluidez da nossa vida. E como nós não coordenamos essas coisas que era para que o ser humano coordenasse, a dona dor ainda é a nossa professora. Através dela, a gente pega carona através das doenças para aprender da pior forma a consertar aquilo que a gente estraga. Então, a molécula da água exposta à palavra muito obrigada, a beleza da molécula da água. Quando você recebe um copo de água e diz obrigada, ela já vai para você com essas moléculas maravilhosas. Então, gente, eu trouxe para a gente estudar hoje a água. Parece que não tem nada a ver com religião, mas tem. A água, se a terra é a nossa mãe, a água é a nossa fluidez. Porque nós, seres humanos, somos 70% de água. Então a gente esquece de que nós temos grande oportunidade de agradecimento. Quem se lembra de beber água e agradecer a água que está bebendo? A gente esquece. Temos que começar a lembrar de, ao colocar água no fluido da nossa casa, de colocar a água e dizer, seja abençoada, e todos aqueles que dessa água produzir alguma coisa, seja abençoado. Seja abençoado. Habitue-se a abençoar todas as pessoas que chegam na sua casa. Faz muito bem para a nossa família, faz muito bem para aqueles que estão chegando. Então, um dia, estava um calor danado. Foi o ano passado, perto do Natal. Tinha chovido, e quando chove e o sol sai aquele vapor da água. E um andarilho, com as crianças numa andarilha, carregando uma sacalhada danada, parou lá na porta da loja e perguntou se eu daria água para eles. Falei, perfeitamente. Fui lá e busquei uma garrafa de água.
e um copo de alumínio que eu mantenho brilhando. Isso antigamente, que já está até gasto de tanto lavar. Levei com a garrafa de água e disse para ele: eu não tenho água gelada, mas a água da minha casa é guardada no filtro e é água fresquinha. E ele pegou o copo e ficou mexendo com o copo assim. Eu falei: pronto, agora me carrega meu copo. Olha que é o pensamento da gente. Pensei logo, ele vai ficar com o meu copo. Aí ele olhou e falou assim: eu quero agradecer a senhora, porque quando a gente pede água na casa de algumas pessoas, eles trazem copos de plástico, porque parece que tem nojo da gente. E a senhora não. A senhora trouxe esse copo tão brilhante que a água está até mais gostosa. E bebeu aquela água com tanto prazer que me deu vontade de chorar. E o bebê, um menininho de 2 aninhos, pegou com aquela mãozinha mais suja, com as 2 mãozinhas assim, e bebeu, e fazia assim, sabe, com aquela ânsia de beber água. E depois que eles foram embora, eu bati na minha cabeça. Falei: não pense mal das pessoas antes de saber o que é que ela está pensando. Mas a gente tem mania de não pensar o melhor. Desse dia em diante, eu me policio de nunca fazer isso. Porque é necessário que você olhe para o irmão como verdadeiro irmão. Hoje a gente vai nas favelas, porque nem na pandemia eu não deixei de ir. A pandemia não fez frente para mim. Aqui da nossa casa, eu não sei os outros que eu não tenho muito contato, mas eu, Zé Roberto, seu Sebastião, seu Expedito, o André, a Adriana e mais uma meia dúzia, não deixamos de trabalhar. E com a graça de Deus, eu cuidei de 18 convites dentro da minha casa e não tive uma tosse. E este ano para mim entrou muito ruim. Este ano para mim, no dia 8 de janeiro, começou o meu calvário, roubaram o meu carro. E desse roubo para cá, eu fiquei doente, estou com problema no quadril, minha densiometria óssea deu alto grau de fratura, minha cachorrinha adoeceu, morreu. Então, quer dizer, foi aquela coisa assim. E eu não parei. Eu falei: eu vou arrastando, mas vou. Porque vocês estão pensando que vocês vão me derrubar, mas não vai mesmo. Não vai não. Porque a espiritualidade, ele segura a gente. Mas o mal tem braço comprido, meus irmãos. O mal tem braço muito comprido. E eles pegam por essa parte material para derrubar a gente. E aí, quando foi no dia da festa da abadia, nós fomos fazer uma distribuição na favela. Depois que eu cortei, eu podei o meu pé de fio, que era lua nova, tinha que podar o pé de fio. Aí nós fomos. Eu voltei, estava suada, eu estava com coisa de fio no corpo, tomei banho. E uma pessoa bateu palma na minha porta, pingou a campainha, bateu na porta da loja com aquela insistência. E eu saí do banho apressada, vesti um kimono ainda com o corpo molhado e abri a porta da loja e recebi aquele golpe de vento e constipei. E a pessoa queria só uma informação. Deu vontade de bater nela.
Mas eu tenho informação. E naquela noite não teve nada, mas eu amanheci gripada. Quarta-feira, passei tomando as medicações, limão, gargarejo, tomei os remedinhos caseiros, melhorei. Na quinta-feira, eu amanheci, não estava nem falando. E hoje, graças a Deus, eu já estou podendo falar. Vocês me desculpem, me perdoem por essa coisa, mas o mal faz assim. Eles acharam que eu não vinha, mas eu vim. Eu peço desculpa, mas eu vim. Né? Então, essas energias pela qual a gente passa, elas devem ser superadas. Porque lembre de Jesus, eu estarei convosco até o fim dos tempos. E disse para nós também que não nos deixaria órfãos. E nós temos Jesus, nós temos o Espiritismo, nós temos o Evangelho, nós temos os queridos amigos. Porque os amigos são aqueles que você pode contar na hora da sua necessidade, não só na hora da alegria. Então é necessário a gente entender. Então, para que a gente nunca esqueça que nós somos energéticos, vamos fazer o possível de doar o que nós temos e vamos procurar ter coisas boas para doar. Lembrem-se sempre de abençoar. Aqui no grupo de estudo do domingo, nós estamos com 200, 220, 230 pessoas, todo domingo. E eu procuro abençoar um por um. Eu recebo um por um, até na hora do passe, até na hora da palestra. Por quê? Porque quando a pessoa chega, aqui é a casa de Deus. E se nós somos o anfitrião que vai receber a pessoa que vai chegar com o problema, vai chegar com aquele pensamento que eu preciso levar alguma coisa para minha casa, coloque a água para ser fluidificada, peça ao benfeitor amigo. Eu gosto sempre de lembrar que qualquer palestra na casa de Deus, o tratamento começa aqui no salão. Não pensem vocês que os benfeitores amigos não estão aí auxiliando cada um de nós. Não se esqueçam disso nunca. O benfeitor nunca nos deixa sem o auxílio fraterno. Então cada um de nós recebe aquilo que veio buscar. Então, a bênção que nós recebemos ao chegar na casa abre caminho para que esse auxílio possa chegar mais depressa. Então não se esqueçam nunca de abençoar as pessoas nas ruas. Passe pela pessoa, se a pessoa olhar para você, diga bom dia. Não importa se ela não responder. Você não vai estar fazendo o papel de bobo. Você vai estar fazendo o papel do cristão, de abençoar aquele dia para aquela pessoa. Nunca me esqueço, na época que eu trabalhava no banco, estava apressada, e eu tinha uma colega que conversava mais do que a boca. E ela estava cheia de problemas familiares, problema com o esposo. E eu ia para o banco. Quando eu vi que ela vinha lá, eu pensei em atravessar a rua para não chegar atrasada no serviço. Mas eu pensei, não vou fazer isso, porque eu vou dizer que eu estou um pouco apressada e a gente conversa um pouco.
conversei com ela, abracei, desejei felicidades, dei bons conselhos, ela chorou um pouco e foi-se embora. Passado mais de um mês, eu me encontrei com ela na rua de novo, toda alegrinha, que estava bem e tal, e me puxou para um canto e me agradeceu. Eu falei, por quê? Ela disse, eu queria te agradecer pelas boas palavras, pela paciência que você teve comigo naquele dia que nós encontramos. Porque eu tinha tido uma briga muito feia com meu esposo. Eu estava indo comprar veneno para me matar. E eu desisti de me suicidar por causa da palavra, da paciência que você teve comigo. E eu lembrei da passagem de Jesus. Venha a mim todos aqueles que estão precisando. Nunca deixe de parar um minuto para dar uma prosa, para conversar, dar um bom conselho, ou então dar uma risada, sei lá. Às vezes a pessoa está precisando só de um abraço, de um aperto de mão, de uma conversa amiga. Porque quem não tem problema, gente, nesse mundo de Deus? No mundo que está de cabeça para baixo. Então vamos abençoar sempre. E nunca se esqueçam mais do poder que tem na água. Nunca se esqueçam. E lembrem-se, olha, na ameaça de morte, porque nós temos a voz do coitado do nosso irmão Hitler gravado. Tem, olha só, pior do que a ameaça de morte. Porque ele foi um espírito tenebroso, né? Então precisamos de lembrar disso, de não poluir as águas, de aconselhar os filhos, os jovens, que gostam de muito barulho, de não ficar tanto tempo envolvido com esses barulhos terríveis que andam acontecendo por aí. É necessário abençoar. Eu agradeço a paciência